Eu postei também hoje no Twitter vídeos da Shahet. A Shahet está em Rafah, né? E ela mostrou, ela tem até alguma dificuldade na sua expressão em português, mas ela expressou, né? Ela chamou o pessoal, aí, os estrangeiros, de passageiros, né? Que estariam lá em Rafah. E Rafah fechou de novo. Mas por que Rafah fechou de novo, mesmo com a sexta lista, né? Rafael Carvalho fechou, faz até um tempinho que fechou. Mas fechou pelo seguinte, porque há uma discordância entre o governo do Egito e o governo de Israel no que tange aí ao trânsito de ambulâncias. Me parece que o governo do Egito teria pedido que fosse dada prioridade ao trânsito de ambulâncias. O problema todo é o seguinte, quando essas ambulâncias saem do norte, agora tem áreas que já são controladas por Israel no meio da faixa. Muitas vezes elas estão sendo alvejadas. E me parece que o governo do Egito teria pedido uma segurança de que essas ambulâncias não fossem alvejadas. Em se tratando da falta dessa determinação de que elas não seriam alvejadas, isso não salva o conduto para as ambulâncias, né? Porque Israel alega que as ambulâncias estariam sendo utilizadas por membros do Hamas e, naturalmente, os palestinos negam. Mas a faixa a Rafah foi novamente fechado, porque eles disseram, bom, então já que não pode entrar ambulância, também não vai sair mais ninguém, né? Porque aí você tem um PEC, né, gente? Aí você tem que ter a anuência de Israel, você tem que ter a anuência do Egito, você tem que ter a anuência dos Estados Unidos. Essas negociações passam naturalmente pelo Catar, e assim como a situação da libertação dos cativos que o Hamas tem em seu poder desde 7 de outubro, e que muita especulação, muita notícia, hoje eu vi muita edição de jornal digital árabe israelense dizendo 15 pessoas serão libertadas, mas com a condição de uma pausa humanitária de 12 a 24 horas, e depois essas informações refutadas. Fato é que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que não vai parar até que não haja mais administração hostil em Gaza, né? É nítido isso, porque por vezes ele usa o termo Hamas, por vezes ele usa o termo inimigos, e por vezes ele usa que a situação, de maneira muito clara, tem que ser controlada por Israel, porque diz que se não for controlada por Israel a segurança em Gaza, os reflexos de 7 de outubro poderiam voltar, tá? Então, é assim, essa disputa, o Blinken nos Estados Unidos, ele diz assim, não, provavelmente a gente vai ter um período de transição com o governo multinacional, mas eu gostaria que árabes participassem, não é? Então, veja, isso não está na realidade definido, mas uma coisa eu digo muito claramente para vocês, tá? O objetivo de Israel e o objetivo de seus aliados é não permitir que haja qualquer tipo de governo hostil. Não é muito diferente, gente, da substituição. Eu quero chamar vocês a uma reflexão. Quando os Estados Unidos, né, teve aquele episódio do ataque nas Torres Gêmeas, 11 de setembro e tudo mais, os Estados Unidos, perante a opinião pública, conseguiu legitimar que era faculdade do governo americano, legítima, em função da defesa do interesse da segurança nacional, derrubar governos no exterior. E me parece que essa cultura, que esse modus operandi, né, esse modus facendi, ele se repete. Por quê? Porque, na realidade, agora, com a alegação do que aconteceu há 32, 33 dias atrás, lá em 7 de outubro, né, Israel também alega que renovar ou depor o governo de Gaza é algo legítimo em função dos seus interesses de segurança. E as narrativas são muito parecidas. As narrativas são muito parecidas, gente. Tá? Muito parecidas. No Afeganistão instituíram Hamid Karzai. Eu não sei se em Gaza o objetivo é instituir a presença do Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, ou se eles pensam em colocar um modelo de autoridade parecida com o que foi colocado no Iraque, a posteriori da derrubada do Saddam, onde apareceu uma outra entidade, que era a APC, em inglês, em português, Autoridade Provisória da Coalizão, que foi comandada por um cidadão dos Estados Unidos chamado Paul Bremer. Ele ficou lá durante muito tempo e depois foi instituído um governo iraquiano, que é um governo iraquiano, na ocasião, que a gente podia definir como títere, porque formado pelos Estados Unidos, você teve pessoas como Nouri al-Malik, não é? Você teve pessoas no Afeganistão como Hamid Karzai, né? Pessoas que foram colocadas na Líbia, a Líbia que foi fracionada também, né? Também muito alinhadas com o objetivo dos Estados Unidos, e geralmente essas pessoas são pessoas que passaram
pelos governos que foram enfrentados ou foram depostos, mas era uma espécie de dissidência dentro desses governos, tá? Era uma espécie de dissidência dentro desses governos. Então, não me parece nada diferente. Não me parece nada diferente. Agora, o que está em jogo hoje, quando você vê palestinos saindo descalços, com fome, com sede, né, pelo deserto, em direção ao local incerto, porque a fronteira está fechada, e você vê a imagem de 50 mil deles, eu postei no Twitter, postei no Telegram, são imagens comovedoras, né? É o controle de almas, corações e mentes. Porque, veja, com a quantidade de pessoas que estão morrendo todos os dias, o número oficial de palestinos mortos já chega a quase 11 mil. Certamente esse número é muito maior se nós considerarmos desaparecidos, pessoas nos escombros e tudo mais. É necessário trabalhar, né? Armando Rodar, boa noite, obrigado. Corações e mentes. E para trabalhar corações e mentes, essa questão da ameaça do terrorismo é um prato cheio, né? Vamos combinar. Sendo real ou não, é um prato cheio. Porque sempre a alegação, eu tenho falado isso em coberturas internacionais há muito tempo, a alegação de quem ataca é sempre que os danos que causa são justificados porque trata-se de um mal menor. Então, quando você ataca o Assad na Síria, você diz, o Assad usa arma química contra o seu próprio povo, então atacá-lo é um mal menor. Quando você ataca o Afeganistão, você diz assim, atacar e matar pessoas eventualmente num casamento, ou numa festa, ou numa escola, ou no hospital, é um dano colateral de alguém que combate um mal maior, ou seja, o terrorismo. E esse terrorismo, hoje, ele pode afligir a América, amanhã ele pode afligir a Europa, depois ele pode afligir o Brasil, a Argentina, a África, enfim, o mundo inteiro. Como sendo a ideia de consolidar uma causa mundial que justifique os ataques. Na verdade, é a mesma coisa da bomba de Hiroshima, né? Porque os Estados Unidos justificaram a utilização de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, dizendo que elas precipitariam o final da guerra, porque se a guerra continuasse, haveria um número de mortes ainda maior. Veja, o bojo, a estrutura, o conceito, a concertação, a ideia é exatamente a mesma. Tá? Então, o Marcelo está colocando outro ponto interessante, que Israel, em 82, ali tiveram um embate muito sério com a Síria, né? No período ali que engloba, inclusive, reflexo da própria Guerra Civil Libanesa, e a ideia era acabar com a OLP, né? Você teve episódios trágicos, como Sabra, Shatila e tudo mais, e aí surgiu o Hezbollah. A ideia é que, assim, eu diria até, Marcelo, que a questão da sucessão da OLP dentro do âmbito das organizações palestinas é o Hamas, né? Que é uma organização muito mais radical, né? Ao longo do tempo se provou uma organização muito mais radical. E que, a priori, o objetivo, é o mesmo, vamos dizer, contexto da Irmandade Muçulmana. Gente, não tem segredo. Não tem segredo. Quer dizer, você vai e busca a Irmandade, o Hamas, os salafistas, os wahhabitas, é sempre o objetivo de combater grupos laicos e nacionais, né? Como o pan-arabismo, por exemplo, do Gamal Abdel Nasser. Então, a estrutura é que você cria o divide et impera. E depois do divide et impera, claro que muitos desses grupos, de alguma forma, suas ramificações saem de controle. Então, a ideia é a seguinte, mas não tem dúvida, Marcelo, porque quem apanha não esquece, quem bate esquece. Quem tenta fazer o mal para alguém, esquece e acha legítimo esse fato a partir da sua construção, da sua história, das suas justificativas e tudo mais, né? Mas quem foi vítima raramente vai esquecer antes de entender que a situação efetivamente tenha mudado e que aquele que tenha tentado usurpação tenha sido punido. Tá? Então, esse fato, né? Esse fato que eu acho que precisa ser levado em consideração.